Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. E eu sou Eric Napoli, redator do Poder 360. Hoje nós vamos entrevistar Flávio Acatauaçu, o presidente da ANPORT, a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica. Flávio Acatauaçu tem 62 anos, nasceu em Belém, é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Pará. Tem pós-graduação em Pontes pela Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Flávio Acatauaçu, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Boa tarde, Paulo, Eric. Obrigado eu pela oportunidade de falar um pouco mais sobre a logística do Arco Norte. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Flávio Acatauaçu, eu começo essa entrevista perguntando: é possível construir a ferrogrão, a ferrovia no norte do país, na região norte, sem atravessar áreas de conservação ambiental? Sim, é possível, porque a ideia é aproveitar a faixa de domínio já existente da BR-163 e encaixar a ferrovia às margens dessa rodovia. Mas se isso não atravessa a área de conservação, qual é a dificuldade de aprovação que existe? É porque, na verdade, a área de conservação ela foi criada 30 anos depois da rodovia. Então, não é a rodovia que passa por dentro da área de conservação, foi a área de conservação que se instalou às margens da rodovia. Mas se você observar geograficamente no mapa, de fato você vai ter uma rodovia com uma ferrovia encaixada na faixa de domínio e duas áreas de conservação, uma de cada lado, que são a Floresta Nacional do Jamanchim ou o Parque Nacional do Jamanchim. Esse é o entendimento das autoridades regulatórias e do judiciário, ou alguma controvérsia em cima disso? A controvérsia que há é que como os raios de curvatura da rodovia são menores que da ferrovia, nesses 54 quilômetros em que a ferrovia vai, aspas, passar por dentro ou às margens dessa área de conservação, ela vai ter que invadir em alguns pontos a área de conservação. E aí há a necessidade de desafetar essas áreas para que a ferrovia possa encaixar. E a discussão está exatamente na desafetação dessas áreas. Qual é o tamanho da área a ser usada, desafetada? A intenção seria desafetar 862 hectares. O parque tem 863 mil hectares. Então estamos falando na desafetação de 0,089% da área total do parque. Ou seja, menos de um milésimo. Menos de um milésimo. Tá. Quando essa controvérsia estará resolvida? Quando se pode esperar que esteja resolvida? A intenção é que essa controvérsia se resolva agora no mês de agosto. Foi dado um prazo pelo STF para que um grupo de trabalho fizesse uma série de análises, tanto de questões ambientais, quanto questões fundiárias, quanto questões de volumetria, de OPEX e de CAPEX da ferrovia, para que se possa tomar a decisão. Esse imbróglio surgiu no momento em que foi instituída uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a intenção do governo, ao desafetar o parque, o fez por medida provisória. E a nossa Constituição diz que, uma vez constituídas as unidades de conservação, elas só podem ter seus limites alterados por lei. Então foi encaminhado ao Congresso uma medida provisória. E na discussão da medida provisória se identificou essa falha. E aí o pessoal do Estado do Pará entrou com essa ação de constitucionalidade que teve que ser acatada. E durante a discussão exatamente se é possível, se não é possível, o STF pediu então a revisão de todos esses estudos. Uma vez que se resolva isso, quanto tempo mais até ter a licitação e a obra e a conclusão da ferrovia? Bom, aí vão entrar os outros passos, né? Concluídos os estudos e comprovado ao STF, ou ele se convencendo de que é viável a ferrovia e que os malefícios que ela vai trazer são muito menores do que o de não fazê-la, porque essa que é a grande discussão. Qualquer empreendimento gera algum tipo de impacto, positivo ou negativo. O importante é discutir o chamado balanço ambiental, ou seja, é melhor o fazer ou o não fazer. No entendimento dos especialistas, o não fazer essa ferrovia vai trazer muito mais malefícios do que fazê-la. Então o primeiro passo é, ok, vamos fazer? Vamos. Então vamos avançar agora com os ritos de um edital. As audiências públicas,
as oitivas aos povos tradicionais, aos quilombolas, aos indígenas que porventura estiverem na área de influência direta da ferrovia. Depois, então, os editais, e aí vem publicação, vem recurso, enfim, vai ter ainda um longo calvário pela frente, se em agosto o STF decidir pela continuação da ferrovia. Em termos de tempo, é possível prever algo? Olha, eu diria que se tudo correr bem, após a decisão, vai levar aí quase um ano para que esse edital vá para a rua. E aí depois para a construção? Uns 8 anos para construir. E Flávio, existe alguma alternativa de traçado que não passe, que ligue o Arco Norte a essa região produtiva no centro do país? Existe algum traçado alternativo além da Ferrogrão? Para o Tapajós, não, porque qualquer outro traçado que não esteja encaixado dentro de uma área já antropizada vai gerar muito mais impactos negativos do que positivos. Por isso que foi escolhido a faixa de domínio da 163 para que ela seja encaixada. Agora, há condições, sim, de se fazer outras ferrovias chegando em outros afluentes, chegando, por exemplo, no Rio Madeira. Nós temos hoje a BR-364, que chega lá em Porto Velho, e de Porto Velho você alcança também o Arco Norte descendo o Rio Madeira. Há a possibilidade de se fazer uma ferrovia ligando, por exemplo, Sapezal a Rondônia, e de lá alcança-se o Arco Norte. Também há a possibilidade de se fazer uma ferrovia, o próprio prolongamento da ferrovia Norte e Sul, chegando ao Rio Tocantins. E do Rio Tocantins também se desce até os portos ali da região de Barcarena, que é a porta de saída para o Oceano Atlântico. Por que foi feita essa opção pelo traçado da Ferrogrão? Porque é o mais curto. É o mais curto e é o corredor hoje que mais produz carga por quilômetro, que mais transporta carga por quilômetro. Quer dizer, é mais eficiente do que essas alternativas de qualquer um dos outros mencionados. É mais eficiente do que o Madeira e mais eficiente do que o Tocantins. Em relação aos impactos ambientais, essas alternativas têm um impacto menor do que a Ferrogrão? Não, os impactos para você fazer uma ferrovia são basicamente os mesmos, né? É procurar ter um relevo mais plano possível, porque os ângulos de inclinação não podem passar de 1%, enquanto que na rodovia vai até 8%, e os raios de curvatura. E quando se fala em Amazônia, apesar de parecer que a Amazônia é plana, a Amazônia tem muitos altos e baixos. Então, cada vez que você tiver que fazer um corte para fazer um aterro, você tem que desmatar, você tem que fazer movimentações de terra, a mesma coisa para os raios de curvatura. Então, tanto faz você escolher aqui mais para o oeste, mais pelo centro ou mais pelo leste, você vai encontrar o mesmo desafio porque está na mesma bacia hidrográfica, com os mesmos afluentes, são todos longitudinais. Então, se você puder aproveitar alguma rodovia que já exista e encaixar nessa faixa de domínio, com certeza os impactos vão ser muito menores. E aí é que vem o problema, nós temos pouquíssimas rodovias na Amazônia. Em quantos, não sei se é possível dizer, do traçado total da BR-163, da rodovia, em quantos por cento a ferrovia vai estar perto dela e em que pedaços ela vai ter que se afastar um pouco mais? Eu te arrisco a dizer que 98% dela ela vai estar dentro da faixa de domínio. É só em um trecho pequeno que ela vai se afastar e ter que desmatar um pouco. Exatamente. Não desmatar, porque em supressão vegetal somente na área de conservação. Porque nas outras áreas que não são de conservação, quem trafega hoje pela 163 já vê a lateral totalmente antropizada. Não tem mais mata primária, é tudo mata secundária, que já foi utilizada para lavoura ou foi utilizada para pecuária. Você pode explicar para a gente por que a construção da Ferrogrão é mais efetiva do que, por exemplo, uma duplicação da 163? Em termos ambientais, né? A capacidade nominal de uma rodovia de pista simples é 20 milhões de toneladas. A capacidade nominal da Ferrogrão é 58 milhões de toneladas. Então, se eu tivesse hoje uma pista duplicada de uma BR, ela teria uma capacidade menor do que uma Ferrogrão. O segundo aspecto é que tudo hoje que uma rodovia produz em termos de poluição é 4 vezes menor do que o que uma ferrovia produz. Então, apenas como exemplo. Se nós 4 vezes maior na rodovia. Maior, na rodovia, 4 vezes maior do que numa ferrovia. Tá. Então, por exemplo, se hoje a ferrovia estivesse funcionando, nós já estaríamos resgatando hoje da atmosfera 1 milhão de toneladas só de CO2, fora NOx e outros poluentes. Nós estaríamos economizando, por exemplo, 136 mil pneus que são descartados todos os anos, que são utilizados na rodovia. Nós estaríamos estaríamos evitando mais de algumas centenas de mortes que ocorrem anualmente na rodovia. Então, tudo isso são benefícios que a ferrovia traz e com uma duplicação de rodovia, você só potencializa, só duplica. E qual que é o custo estimado para construir a Ferrogrão? Essa é uma das discussões
que foram provocadas ao grupo de trabalho que está tentando equalizar. Porque o projeto da Ferrogrão é um projeto de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o custo do ferro era um, o custo dos impostos era outro, o custo dos agregados era outro. Então, uma das exigências que o STF está pedindo é exatamente esse. Qual é o CAPEX da ferrovia? Ela fica de pé com quanto? Com 21 bilhões ou é com 34 bilhões? Que são os números que a gente tem ouvido aí no mercado. A volumetria. Há 10 anos atrás, não existiam outras ferrovias em construção para escoar a produção no Mato Grosso. Então, hoje, tem carga para mais de uma ferrovia? Então, CAPEX, OPEX, questões fundiárias, questões ambientais, questões operacionais, precisam ser atualizadas para os dias de hoje. E isso tudo está sendo trabalhado dentro desse grupo de trabalho. O grupo de trabalho vai conseguir responder a todas essas questões? Porque é pouco tempo, né? São 90 dias, é isso? 90 dias da última prorrogação, que foi agora em maio, mas ele já está 180 dias trabalhando. Então, em tese, está aí já há quase um ano revisando esses estudos, quando foram paralisados, quando foram retomados em outubro do ano passado. O ganho, o senhor falou do ganho ambiental, do possível ganho ambiental com a ferrovia. E o ganho econômico? Enquanto vai baratear o frete ou aumentar a produção? Excelente essa pergunta. Hoje está tendo uma migração muito intensa para escoar produtos ou importar produtos pelos portos do Arco Norte. E há sempre essa pergunta, o que tem lá em cima que não tem aqui embaixo? O modal utilizado para o escoamento dos produtos lá por cima é o modal rodofluvial. O outro corredor mais concorrente que nós temos e mais eficiente é o corredor que vai para Santos, que é um corredor rodoferroviário. Então, se nós formos comparar os dois trechos rodoviários, por exemplo, entre Sorriso e Miritituba e Sorriso e Rondonópolis, o custo do frete rodoviário entre Sorriso e Rondonópolis é 40% mais barato do que o custo entre Sorriso e Miritituba. Que é para o norte, né? Que é para o norte. Só que a partir de Miritituba, a gente cai no modal hidroviário, que é 50% mais barato que o modal ferroviário, que vai para Santos. De tal sorte que, ao final das contas, a gente entrega a mesma quantidade de carga nos portos de Barcarena, 10% mais em conta do que nos portos de Santos. Então é importante ver a cadeia como um todo, somar as pernas. Agora imagina, Paulo, se você consegue substituir ou complementar a rodovia por uma ferrovia. Eu vou diminuir, em média, 30% o custo em terra, com mais os 10 que eu vou ganhar no fluvial. Quer dizer, os 10 já existem hoje? Já existem, comparando a fluvial com o ferroviário. E vai diminuir ainda mais, quer dizer, já tem um ganho de 10, já tem um desconto de 10, o desconto vai ser maior. Vai para quase 40. Aí nós vamos ficar muito mais competitivos. Tanto que isso justifica por que a gente consegue colocar hoje uma tonelada de soja na China pelo mesmo preço que a gente coloca saindo de Santos. É porque os 10% que eu ganho na nossa logística interna, eu perco no frete marítimo. Porque é mais distante. É mais distante, exatamente. Tá. Em volume, quanto atualmente vai pelos portos do norte e quanto pelos outros portos do país? Essa pergunta é muito interessante também. Lá em 2008, quando se instituiu o conceito de Arco Norte, que é tudo que é facilidade que está acima do paralelo 16, somente 13% das cargas que saíam pelo norte. Hoje está em 43% das cargas. Ou seja, então em 15 anos houve um crescimento exponencial, 4 vezes maior. Há quem acredite que nos próximos 5 anos, se continuar essa projeção de crescimento, a gente vai equilibrar essa balança e metade vai ficar saindo por cima e metade vai ficar saindo por baixo. E aí, nesse ponto, nós vamos ter que ter uma ferrogrão, porque senão eu não consigo oxigenar mais a hidrovia com o modal rodoviário. Além dessa questão do frete da rodovia, que é mais caro do que a rodovia que escoa para o sul, quais são os outros obstáculos que ainda destravam esse potencial do Arco Norte? Nós temos a questão dos calados, né? Nós temos um calado hoje dos nossos rios amazônicos muito superior aos calados dos portos do sul. O nosso problema está exatamente na saída para o mar. Isso não é um demérito só nosso, não, tá, Paulo? Todos os rios normalmente têm um calado ou uma profundidade no seu leito maior do que na foz. Porque como a foz é mais larga, a tendência é o rio perder velocidade e quando ele perde velocidade, o sedimento precipita. Então nós temos, isso acontece com o Porto de Santos, que sofre dragagens constantes, isso acontece em Suape, isso acontece em Barcarena também. Mas enquanto nós estamos navegando dentro do continente, as nossas profundidades todas são acima de 20 metros. E quando a gente vai para chegar para o mar, é que nós temos que contar com a maré,
que a maré empola ali 5 metros, 5 metros e 40 a cada 12 horas. Aí a gente aproveita esse empolamento da maré para poder passar com nossos comboios. Então, os nossos portos são muito profundos e o cuidado que a gente tem que ter é na saída para o mar e usar sempre a janela da maré. Por outro lado, temos a questão das secas. Vocês têm acompanhado aí algumas questões que são cíclicas, que acontecem todos os anos. Só que todos os anos a gente não se preocupava em navegar o ano inteiro. A gente deixava esse período de seca para fazer manutenção em embarcação, para fazer manutenção em silo, fazer manutenção em correia transportadoras. Só que com o crescimento da oferta e com a oportunidade de mercado, de quem está cada vez comprando mais, a China, por exemplo, passou a comprar milho do Brasil ano passado. Até ano passado a China não importava milho do Brasil. Então esse período que a gente usava na seca para fazer manutenção, a gente já está precisando usar para navegar. E aí vai ser preciso políticas públicas para fazer a manutenção dos rios, através de obras de dragagem, de monitoramento e sinalização. Talvez por isso tenha sido criado recentemente a novíssima Secretaria Nacional de Hidrovias, para dar um olhar com maior cuidado para as hidrovias. Ela vai fazer licitação de Vai. hidrovias? Inclusive, o spoiler que soube hoje, passou na diretoria colegiada da ANTAQ a aprovação do edital para a concessão da primeira hidrovia nacional, que vai ser a hidrovia do Rio Madeira. Os rios amazônicos são muito largos e profundos. Isso dá uma vantagem comparativa em relação a outros rios brasileiros, de outros países? Dá. Não existe nenhuma malha hidroviária natural como a do Brasil. A malha hidroviária americana é muito boa, mas ela é toda artificial, cheia de comportas, cheia de sistema de níveis, de transposição. A mesma coisa da Europa. Mas rios de corrente livre, que a gente chama naturais, como da região amazônica, não tem lugar nenhum do mundo. Isso faz todo o diferencial. É possível fazer uma comparação em termos de tamanho com um comboio brasileiro e de outros países? Eu não conheço nenhuma navegação fluvial, né, ou navegação interior que tenha um comboio do tamanho do que a gente opera hoje. Nós operamos hoje comboios com 35 barcaças. E são 2.000 toneladas em cada barcaça. Então estamos falando de um comboio de 70.000 toneladas navegando pelos rios amazônicos. Isso é mais ou menos do que um navio Isso é mais do que um navio Panamax. O navio Panamax leva 55.000 toneladas. Quer dizer, o comboio chega pelo rio e ainda sobra um pouquinho para outro navio. Ainda sobra para outro se o navio for um Panamax que for passar pelo canal do Panamá. Agora, se for um navio pós-Panamax, um Handmax, que são navios maiores, aí eu vou precisar de um pouco mais de comboios para cada navio que eu vou singrar para o exterior. Flávio Acatauaçu, alguma questão que não tenha sido perguntada e que gostaria de comentar? Eu gostaria que o grupo de trabalho que foi nomeado trabalhasse exatamente no chamado balanço ambiental, Paulo. Eu acho que qualquer empreendimento, fazer uma reforma na sua casa, uma pintura, construir um prédio, gera impacto, seja positivo, seja negativo. Então eu acho que o grande foco da discussão hoje com a Ferrogrão não são os impactos que vão advir da implantação de uma Ferrogrão, e sim os impactos de não fazer a Ferrogrão. Dentro de um bioma amazônico, no momento que se fala muito em ESG, em descarbonização de cadeia, com uma COP30 chegando ano que vem, lá no meu estado, lá em Belém do Pará, seria muito legal a gente dar uma demonstração de que nós estamos descarbonizando uma cadeia logística, substituindo em parte o modal rodoviário daquela carga ponto a ponto, porque ninguém quer acabar com a rodovia tem que existir sempre, ela é democrática, ela é acessível. Essa ferrovia vai ser específica para as cargas pontuais, que você tem uma produção de grandes trades, de grandes empresas no Mato Grosso e que querem chegar no estado do Pará. Não vai haver pontos de parada ao longo da região amazônica que poderiam induzir algum tipo de malefício ao longo da ferrovia. Então eu acho que a discussão sobre o balanço ambiental do malefício de não fazer a ferrovia é muito mais importante do que discutir a implantação propriamente dita. Flávio Acatauaçu, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Eric, para você e para você, Paulo, sempre à disposição. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de junho de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.